pense bem. O que 4 milhões de reais representam hoje no Brasil? Talvez o preço de um bom apartamento de luxo. Talvez o custo operacional mensal de uma única fábrica de médio porte. Certamente 4 milhões de reais é asterisco não asterisco o caixa de um banco brasileiro classificado como instituição de médio porte. E é exatamente esse o epicentro de um dos escândalos regulatórios mais chocantes dos últimos anos. A afirmação é polêmica, explosiva, e veio direto do coração do poder monetário do país, o Banco Central. O depoimento do diretor de regulação do BC, Ailton Aquino, não foi apenas uma formalidade burocrática. Foi um raio-x brutal sobre a verdadeira saúde ou a ausência dela, do Banco Master antes que a corda se rompesse. Ailton Aquino confirmou sob juramento que o Banco Master tinha, pasmem, apenas 4 milhões de reais em caixa antes de ser liquidado. Para quem não é do mercado financeiro, a dimensão desse número pode ser subestimada. Mas vamos colocar isso em perspectiva. Um banco de médio porte no Brasil lida com bilhões em ativos, milhões em transações diárias e é um pilar da confiança de investidores e correntistas. Ter 4 milhões de reais em caixa não é falta de liquidez, é operar no zero, é estar à beira do colapso com um balde de água. É o sinal gritante de que o castelo de cartas já estava desabando. O próprio diretor do BC foi taxativo ao apontar a incompatibilidade. Segundo ele, a situação de caixa do Master simplesmente não era compatível com o porte da instituição. E essa palavra, incompatível, é onde a análise política e regulatória precisa começar. Se o Master era classificado como médio porte, isso significa que ele se beneficiava de um certo nível de confiança e de uma escala de operação que exigia reservas muito maiores. A reserva de caixa não é apenas um número no balanço, é o oxigênio para emergências, é a garantia para os saques repentinos, é o escudo contra a desconfiança. Operar sem ele é um ato de irresponsabilidade financeira que beira a negligência sistêmica. A questão que fica é: como uma situação tão crítica escalou até este ponto sem que o Banco Central agisse de forma mais incisiva e rápida? O depoimento de Ailton Aquino pode ser lido como um reconhecimento tardio da fragilidade ou, no pior dos cenários, um esforço para demarcar a responsabilidade diante de uma falha que já era iminente. O diretor também trouxe luz a outro ponto crucial que mostra como esses colapsos raramente acontecem isoladamente: a dificuldade de pagamentos enfrentada pelo Will Bank. O Will Bank, para quem acompanha o mercado, é uma figura relevante no setor de tecnologia financeira e serviços digitais. A menção de sua dificuldade de pagamentos no contexto da liquidação do Banco Master não é um mero detalhe, mas sim uma pista sobre o efeito dominó que a falência de uma instituição financeira pode gerar. Quando um banco quebra, os problemas não ficam contidos dentro de suas paredes. As teias de interconexão no sistema financeiro são densas. Dificuldades em um ponto geram gargalos em outros, especialmente em operações de compensação e liquidação. O Will Bank, ao ser citado pelo BC neste depoimento, entra diretamente no radar de risco. Ele demonstra a tensão e a instabilidade que se espalham como uma mancha de óleo quando a confiança no sistema é corroída. Qual é a análise fundamental aqui? A revelação dos 4 milhões de reais é um soco no estômago do regulador. Ela questiona a eficácia da fiscalização preventiva. Temos um paradoxo perigoso. Instituições são classificadas como médias ou grandes para que o público e o mercado possam medir o risco envolvido. No entanto, se essa classificação é mantida mesmo quando o caixa está literalmente vazio, significa que a classificação é cosmética e que a vigilância falhou em tempo real. O risco sistêmico não é apenas a falência do Master, é a incerteza gerada em relação a asterisco quantos outros bancos asterisco classificados como saudáveis ou médios estão, na verdade, operando com meros trocados em suas reservas essenciais. Essa quebra de confiança é o combustível da instabilidade política e econômica. Os 4 milhões de reais expõem uma falha na governança e na transparência. Onde estavam os mecanismos de alarme? Por que os relatórios de solvência não dispararam alertas vermelhos muito antes de a situação se tornar irreversível? Este depoimento de Ailton Aquino, portanto, não é apenas um registro histórico da falência do Banco Master. É um chamado urgente para o Congresso e para o próprio Banco Central reavaliarem a metodologia de classificação de risco e, mais importante, a agressividade da sua fiscalização. O cidadão comum e o pequeno investidor são as vítimas finais. Eles confiam que as instituições financeiras operam sob o olhar atento e rigoroso do BC. Se um banco de médio porte pode quebrar com o que mal paga um cafezinho no Leblon, isso significa que a segurança de todo o sistema está em xeque.
O que o caso Master revela é que no sistema financeiro, a reputação e a classificação podem ser máscaras frágeis. A liquidez, o dinheiro vivo em caixa, é a verdade nua e crua. E a verdade do Banco Master era de um cofre quase vazio. Agora, o foco se move para as consequências, investigações mais profundas, responsabilização e, crucialmente, medidas para evitar que a próxima instituição de médio porte se encontre nessa mesma situação de vulnerabilidade extrema. O mercado e a sociedade exigem saber: este colapso foi um caso isolado de má gestão ou sintoma de uma falha mais profunda na arquitetura regulatória do país? A resposta a essa pergunta definirá a confiança no futuro da economia brasileira.